Para Delmo Genro Filho, professor, político, jornalista e pesquisador brasileiro, os fatos jornalísticos não existem previamente como tais. Isso significa que o que chamamos de fatos no jornalismo representa apenas um recorte da realidade, que pode ser influenciado por diversos fatores. Isso levanta um debate importante. Qual é a realidade que está sendo representada nas notícias? Os pesquisadores Jorge Juin e Linara Souza investigaram a atenção e tratamento distintos dados pela imprensa na cobertura de duas situações envolvendo crianças: as vítimas de ações policiais no Rio de Janeiro e as afetadas pela tragédia climática do Rio Grande do Sul em 2024. Bom, eu acho que uma primeira coisa que nos chama a atenção é o tempo de visibilidade que os casos no Rio Grande do Sul aconteceram. Né? Se você comparar ali, tem uma infinidade de notícias. E aí, se nas do Rio Grande do Sul a gente já pode criticar ou pensar um pouco sobre o quanto não se complexifica a ausência de políticas públicas, a ausência de direitos a uma vida com respeito à natureza, sem o medo das crises climáticas, enfim. No Rio de Janeiro, né, nesses territórios periféricos, você só noticia a morte e pronto, né? Fora que a visibilidade é muito menor. Se você pensar que é um fenômeno constante, né? É um problema de política pública e de segurança pública constante e que pouco se fala ou pouco se problematiza na sua complexidade. De acordo com Cremilda Medina, uma das referências utilizadas pelos pesquisadores, o jornalismo atual foi modelado no pensamento moderno e inclui heranças como objetividade, neutralidade e imparcialidade, obtendo como consequência o desprezo subjetivo. A cobertura das duas situações carregam a característica da objetividade, respondendo às perguntas clássicas de o que, onde e como. Entretanto, apresentam diferenças quanto à seletividade das informações e fontes, contribuindo para a hierarquização dos casos na imprensa, influenciando, inclusive, a percepção do público leitor. Você tem, primeiro, uma seletividade. Você tem escolhas que se faz. Há sempre a justificativa, né? Qualquer órgão de imprensa não tem como publicar tudo o que acontece. Então, há seletividade. E isso envolve uma questão subjetiva. Se há escolhas, quem escolhe? A gente, em momento algum, quer criar hierarquia sobre qual tragédia ela é mais impactante ou menos impactante que a outra. Mas nos chama a atenção que a imprensa hierarquiza e que a sociedade hierarquiza. O jornalismo, né, os jornalistas estão dentro de uma sociedade, né? E, obviamente, que, no geral, a gente vai reproduzir aquilo que está impregnado em nós enquanto valores de uma sociedade, né? Então, a gente não acha que esses deslizes na cobertura são deslizes propositais. Mas é uma reprodução de valores que está em nós enquanto sociedade e é justamente isso, nossa briga é para que isso mude. As notícias das crianças e jovens afetados pelas enchentes deixam as subjetividades das personagens ganharem centralidade nas narrativas, mobilizando a população e trazendo maior enfoque nas consequências do ocorrido, o que acontece com menor frequência no caso das vítimas de ações policiais. Para Gay Tuchman, a objetividade no jornalismo serve como um ritual estratégico, reunindo um conjunto de procedimentos para proteger o profissional dos riscos da profissão, como críticas e processos. Isso inclui a utilização de aspas, separação clara entre notícia e opinião e coisas relacionadas, o que não necessariamente garante uma cobertura verdadeira ou neutra dos fatos. Apesar disso, para Tuchman, é impossível eliminar a subjetividade do processo jornalístico, porque ele sofre influências organizacionais, sociais e culturais. Para Jorge Linara, a subjetividade, junto a uma consciência crítica do jornalista, pode auxiliar para que as coberturas sejam feitas com maior responsabilidade, empatia e que sejam, acima de tudo, mais humanas e emancipatórias. Então, muita gente acredita que subjetivo é colocar-se na matéria, colocar suas emoções,
seus gostos pessoais, tal, e não é necessariamente isso. Eu gosto muito de uma visão sócio-histórica sobre a subjetividade, que são aquelas características que tornam cada pessoa única, particular, singular. Então, essa subjetividade é importantíssima no fazer, no pensar jornalístico. Por quê? Por um lado, né, essa minha capacidade de pensar e fazer escolhas, mas principalmente, né, é importante para que eu respeite as subjetividades do outro, meus entrevistados, as pessoas que estão sendo abordadas na matéria, grupos sociais, né, que envolvem aquela reportagem, né? A gente precisa arranjar um tempo para pensar sobre aquilo que a gente faz. Eu preciso trabalhar, mas preciso olhar para aquilo que eu estou fazendo e ver se aquilo ali, eu como jornalista, acho que é correto, acho que é ético o suficiente, acho que eu fiz o que eu poderia diante de todos os tensionamentos, né? Então, assim, eu preciso pensar sobre aquilo que eu estou fazendo. Essa análise foi publicada na revista Pauta Geral Estudos em Jornalismo, em 2024, em artigo intitulado Humanização do jornalismo requer humanização do jornalista. Você pode acessá-lo na íntegra no link da descrição do vídeo.